paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Valdir Paes, chegando aqui com mais um vídeo. E nessa oportunidade eu estarei trazendo aqui algo da parte de Deus e gostaria de poder compartilhar com você nesta tarde desse sábado compartilhar com você compartilhar com você neste sábado algo da palavra de Deus e algo que sumamente importante. E a minha fala nesta tarde vai ser em relação a nossa crença, naquilo que nós cremos. E em primeira oportunidade eu gostaria de dizer que se a mentira for a única forma de satisfazer religiosamente o ser humano, então nós temos um problema aí. Verdadeiramente nós estamos perdidos. Por quê? Porque a mentira é filha de Satanás. O pai da mentira, segundo a Bíblia, é o diabo. E eu me lembro de uma fala do Senhor Jesus Cristo, a qual, quando ele inquiriu muitas pessoas ali que não acreditavam nele, não criam em quem ele era, e eles começaram a dizer que eram filhos de Abraão também. E Jesus toma a palavra e diz: vocês são filhos do diabo, porque vocês não crêem, porque vocês preferem a mentira. E ele diz: o diabo é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade. Então a mentira, segundo a palavra de Deus, ela é filha de Satanás. E eu, mais uma vez, eu afirmo: se a mentira for a única forma de satisfazer o ser humano, religiosamente falando, então nós estamos perdidos. E não há como que eu posso dizer? Não há mais solução para esta humanidade. Por quê? Porque eu digo assim: porque nós estamos vivendo aí uma semana qual é denominada a Semana Pascual, uma semana que se comemora um dos feitos mais importantes biblicamente, um dos feitos mais importantes. Esta cerimônia é uma cerimônia para todas as gerações, é uma cerimônia que ela não só marca a história de um povo, mas também ela traz para nós a mudança de uma realidade, a mudança de uma realidade. Outrora o homem perdido, condenado, e no presente a boa vontade de Deus para com os homens, como o próprio anjo anunciou a Maria ali, dando ao homem a oportunidade de poder reconciliar com ele novamente. Através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou
de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse momento, esta cerimônia, essa celebração pascual, ela é uma das mais importantes na história da humanidade. E o que mais chama a atenção da gente é que, mais uma vez, o homem escolhe abraçar a causa do maligno. Mais uma vez o homem escolhe dar ouvido a Satanás. Mais uma vez o homem escolhe em aderir a ideologia satânica. A primeira foi lá no Gênesis, quando o homem ele desprezou a ordenança de Deus e deu ouvido a Satanás. E aí nós estamos vivendo aí as consequências dessa situação. A segunda foi quando Jesus estava ali diante do Sinédrio, diante de Herodes, e ele perguntou: a quem vocês querem que solte, a este homem chamado Jesus ou a Barrabás? Barrabás, sendo um homem homicida, sendo um malfeitor, as pessoas escolheram Barrabás e ainda sentenciaram. Nós assumimos a responsabilidade da nossa escolha, porque eles disseram: cai sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem, mas crucifica ele. Então, deixa eu falar uma coisa. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque há uma grande farsa, uma grande mentira na celebração, que deveria ser algo totalmente respeitoso, reverenciado, e se tornou o quê? Uma mentira. Se tornou o quê? Algo que pudesse trazer benefício financeiro a alguém. Um ato tão importante deste. E aí, quando eu falo aqui na mentira, mudaram tudo, mudaram o símbolo da Páscoa, mudaram. As nossas crianças hoje, os nossos jovens e muitos adultos não sabem o significado da Páscoa, não sabem o que é verdadeiramente a Páscoa. Por quê? Porque não houve e não há interesse das pessoas em conhecerem, em saberem o verdadeiro significado, porque o homem escolhe viver, tem prazer e se satisfaz na mentira. Então é uma vergonha, alguém que se diz cristão, é uma vergonha, não só os seguidores, mas também os líderes, que se diz líderes cristãos, não trazer à tona a verdade desta mentira incutida na mente das pessoas religiosamente. Mudaram símbolos, e quando nós olhamos lá para Êxodo, capítulo de número 12, que é quando foi estipulado ali o que seria a Páscoa e o que é a Páscoa. A Páscoa era símbolo de libertação, é símbolo de libertação. É símbolo de tirar um povo da escravidão. Ali o povo foi tirado da escravidão de Faraó, escravidão humana.
serviços forçados, humilhação. Mas a Páscoa, ela simboliza muito mais, porque ela simboliza a libertação também do homem do pecado. E ali, como foi ordenado a Moisés que ensinasse o povo e que falasse com o povo, para que eles pudessem sacrificar ali um cordeiro sem mancha, sem defeito nenhum. A carne era para ser alimentada, mas o sangue era para ser colocado sobre as ombreiras da porta, porque naquela noite o Senhor, ele tinha dito que ele mataria todo o primogênito, todo o primeiro filho no Egito, por causa da rebeldia do povo egípcio, por causa da dureza do coração do povo egípcio, e também por causa que ele iria libertar o povo que ele escolheu daquela escravidão terrível. E Deus ordenou ali que aquela seria a Páscoa de Deus. Quem conhece a palavra de Deus vai ler lá em Êxodo capítulo 12, pode ler desde o primeiro versículo, você vai ver o que realmente é a Páscoa e o que realmente a Páscoa significa. A escolha do cordeiro ali não foi por acaso, porque passando-se o tempo, Deus iria cumprir a sua promessa enviando o seu filho, como ele enviou. E Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus é o Cordeiro Pascual. Isaías, capítulo 53, vai falar que ele, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Ele veio para ser o sacrifício exigido pela justiça de Deus, para que o pecado do homem fosse pago. João Batista, quando estava batizando à beira do Rio Jordão, Jesus se aproxima, ele chama a atenção de todo aquele público e diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele leva, como diz Isaías 53, ele leva sobre ele todas as nossas iniquidades. Todas as nossas iniquidades. O castigo que era para nós estava sobre ele. Quando ele ressuscita, ele nos traz agora o perdão, a libertação e a oportunidade de ser salvo. Como ele mesmo disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí agora vem aí alguém com uma história fictícia, uma história mentirosa, porque nós conhecemos a história, a origem, né, dessa Páscoa que hoje é celebrada aí, que supostamente é religiosa, não tem nada a ver com religião, aonde um coelho agora ele é símbolo da Páscoa. Essa Páscoa é pagã. Essa Páscoa é daqueles que não têm nenhum conhecimento e nenhum compromisso com o Deus da Bíblia, com o Deus verdadeiro. E a mentira, né? E usa-se a mentira, a figuração da mentira aí, né? Porque um coelho botar ovo é o cúmulo do absurdo. E quem conhece a história desse coelho de Páscoa aí, e quem não conhece, pesquisa, tem origem pagã, é fruto de uma idolatria. É fruto de uma idolatria. O que é condenável na Bíblia, o que é condenável para Deus, porque vem de uma história de uma tal deusa Ostera ou Ostará, se eu não me engano, Oster, se eu não me engano, lá da antiguidade.
e até conta-se uma história, né, fantasiosa, né, que esse coelho, que era um pássaro, e esse pássaro, por ter ficado ali com as suas asas congeladas, não conseguia voar. Uma tal de deusa Ostará, ou não sei se é essa pronúncia certa, fica ali com dó daquele pássaro e transforma ele num coelho, e esse coelho passa a botar ovos uma vez por ano. Pelo amor de Deus, é mentira em cima de mentira, e as pessoas aderiram isto. As pessoas aderiram isto. E isto aí é coisa que afronta a palavra de Deus, afronta o próprio Deus. Afronta. Porém, nós não podemos ficar calados e ver tamanhas aberrações que se comete, que se creem. E muitas pessoas, a maioria das pessoas, aderem a esta mentira como verdade. E nós temos aí os sacerdotes apoiando esta mentira religiosa. Nós vemos aí líderes também religiosos, né, apoiando esta mentira religiosa e trazendo sobre nós, trazendo sobre a humanidade consequências terríveis. Porque nada nesse mundo acontece por acaso. Inclusive, está para acontecer nessa terra o que a Bíblia chama o grande dia da ira do Deus Todo-Poderoso, a qual ele vai cobrar todas estas coisas, a qual o ser humano vai pagar um preço muito caro por ter desprezado a Deus, a verdade, e abraçado a mentira. Então nós não podemos ficar calados em relação a isso. Você, meu amigo, e até meu irmão em Cristo, procure pautar sua vida na verdade, na palavra de Deus. Não abrace a mentira para aliviar a sua mente, a sua consciência, porque isso só trará mais consequências. Então eu quero deixar aqui nesta tarde essa minha advertência, essa minha palavra exortativa nesta noite, porque se você quiser verdadeiramente conhecer e saber que a Páscoa, ela é Jesus Cristo. A verdadeira Páscoa, ela está lá em Mateus, Evangelho, capítulo de número 26. Quando Jesus, sentado à mesa com os discípulos, ele toma o pão, toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, que é o meu sangue que será derramado por vós. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer que ele tinha aprendido diretamente do Senhor como se realizasse a cerimônia da Páscoa. Quem conhece a palavra de Deus, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, e também em Mateus, capítulo 26. Lá você vai encontrar qual é a verdadeira Páscoa e também a forma de celebrar este ato tão glorioso e tão maravilhoso, que é um ato que, como está escrito lá, o Senhor Jesus, ele dizendo: fazei isso até que ele venha. Jesus está voltando, Jesus vai voltar, não para ser crucificado e nem para pagar o preço por mais ninguém. Ele vai voltar para levar os seus escolhidos, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo de número 16. Ele não vai vir mais para ser crucificado e nem pagar o preço por ninguém, até porque
Vamos falar a verdade? Essa humanidade não merece. Uma humanidade que despreza a Deus, uma humanidade que despreza o Filho de Deus, uma humanidade que despreza a verdade. Mas ele virá para buscar um povo seu. E se você arrepender, se você crer na palavra, se você deixar estas práticas maliciosas, diabólicas até, e se voltar para o verdadeiro Deus, você também pode fazer parte deste povo, a qual ele irá buscar, irá tirar dessa terra. Quando eu falei aqui do juízo de Deus, da ira de Deus que há de se manifestar, o Senhor vai livrar um povo. É o que a Bíblia nos ensina. Então, mas para isso, é preciso se arrepender, se converter e se voltar para Deus. E só é possível isso através da fé, da confissão de Jesus Cristo, como diz em Romanos capítulo 10. Então deixo aqui para você essa advertência, esta palavra. É algo muito sério que nós estamos falando aqui, eu tenho consciência disso, mas nós não estamos falando aqui algo que nós achamos, que nós pensamos, ou não, nós estamos falando aqui o que é determinado por Deus. Se você quiser conferir, está aí à sua disposição. Mas eu quero deixar essa palavra aqui nesta tarde, e que Deus te dê entendimento de tudo, e que você possa se voltar para Deus. É o desejo profundo do meu coração, e o de Deus também. Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem, se arrependam e se salvem, mas esta posição é só o homem que pode definir. Então eu deixo para você nesta tarde aí, e até uma outra oportunidade que o Senhor nos conceder, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.